Queria desejar a vocês sejam muito bem-vindos aqui, não só a nossa apresentação, mas principalmente a Expo ABAV 2022. Eu não sei se todo mundo aqui é de Recife, mas certamente, se não são de Recife, são aqui da região Nordeste, que é um privilégio para vocês poderem contar com um evento dessa magnitude. Não são? Você é da região Norte? Muito bem, obrigado para a turma da região Norte, que está aqui firme com a gente também. Independente de qualquer região que sejam, né? Mas geralmente quando essas feiras acontecem no Rio e São Paulo, fica mais difícil para todo mundo comparecer. Então esse caráter itinerário é sempre muito importante. Meu nome é Mário Gasparini, eu sou da EFASEG. A gente tem uma parceria antiga com o trade, com o mercado de turismo, com a ABAV, com a Abrastoa, trazendo sempre produtos inovadores e, na verdade, diferenciados no que diz respeito à proteção de seguros, né? Nós criamos um programa de responsabilidade civil que hoje é super reconhecido no trade como a melhor condição. Tanto é que a questão de alguns anos atrás, em 2017, nós lançamos um seguro de quebra de operadores, que lamentavelmente os operadores dizem que eram os agentes que queriam que tirasse o preço do seguro da viagem. E os agentes dizem que os operadores que não queriam pôr. Na verdade, o que acabou acontecendo é que vocês perderam um produto extremamente importante, uma proteção inédita no mundo. Nós tivemos um esforço enorme para conseguir e no primeiro ano tivemos uma adesão muito pequena. E a seguradora com baixa adesão, risco alto, nós vimos o que aconteceu logo depois da pandemia, acabou tirando o produto do mercado, lamentavelmente. Mas a gente vai continuar insistindo, a gente é perseverante e persistente. E com a ajuda de vocês, vamos trazer de volta mais novidades. Bom, falando rapidamente, a EFASEG é uma empresa de seguro, nós temos quase 26 anos, a gente inclusive esse ano vai fazer uma festa 25 mais 1, né? Porque essa confusão da pandemia deixou a gente meio louco, nós fizemos 25 anos no meio da pandemia, era uma data para ser comemorada, mas lamentavelmente naquela época ninguém estava comemorando nada. A gente estava sofrendo muito assim como todos vocês. Já ganhamos 2 prêmios e eu destaco esses 2 prêmios. Vocês no turismo conhecem muito prêmios, todo mundo recebe prêmio no turismo, mas esses prêmios aqui, a EFASEG é a única corretora do Brasil que tem 2. Nenhuma outra corretora tem, é oferecido pela Confederação das Seguradoras e é destinado a projetos inovadores, que é o nosso DNA. Então, dentro dessa linha, a gente tem muito orgulho em dizer que fomos 2 vezes premiados pelo Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga, que para aqueles que não conhecem, vocês todos muito jovens, Braguinha era sócio do Bradesco e foi um grande brasileiro, já faleceu, lamentavelmente, ajudou muitos esportistas do Brasil, como Ayrton Senna, o Guga, eram mecenas dos esportes, antigo dono da Atlântica Boa Vista, que era sócia do Bradesco, tinha time de vôlei, fez o diabo aí com essa história toda, e é um brasileiro muito importante que tinha a inovação como seu lema. A gente gosta de dizer que a gente investe muito em tecnologia, então os nossos processos de venda costumam ser high-tech, com alta tecnologia, e o atendimento high-touch, ou seja, a gente acha que da mesma forma que eu tenho que ser muito ágil e mostrar elementos de tecnologia para melhor atender os meus clientes, quando eu vou falar com eles e quando eu vou atender os problemas que eles me trazem, eu preciso levar ele no colo. Então, sou muito tecnológico na oferta e muito cuidadoso na entrega da prestação de serviço, que, como vocês sabem, eu vendo um monte de apólice de seguro e um ou outro reclama. Aquele cara que reclama, eu preciso ter que ele finalmente está usando o meu produto. Então, esse é um dos lemas nossos na EFASEG, o que nos leva a ser líder na maioria dos mercados que a gente atua. São mais de 10 mil apólices de responsabilidade civil vendidas, 60 mil apólices de residência dentro do modelo que a gente chama de pequena e média empresa, e mais de 1 milhão de bilhetes de seguros de viagem também vendidos, o que torna para nós aí, nosso negócio, um sucesso, e a gente gosta de compartilhar isso com os nossos parceiros e principalmente com os seus clientes e com os seus parceiros, porque nós não acreditamos em negócio que é bom para um só. O negócio tem que ser bom para todo mundo. Então tem que ser bom para nós, tem que ser bom para a seguradora, tem que ser bom para o cliente e tem que ser bom para o nosso parceiro. Aqui tem essa apresentação eu creio que a ABAV depois vai disponibilizar para aqueles que tiverem interesse, claro, poderem ter acesso, está à disposição de vocês. Aqui tem uma linha do tempo um pouquinho de tudo que a gente começou a trabalhar desde o início dos anos 2000, quando começamos a nos aproximar do mercado de turismo, até o desenvolvimento
das apólices de responsabilidade civil, passando pelos acordos que fizemos com a Brava e Brastoa, assim como também os produtos que fomos lançando, cancelamento Any Reason, o responsabilidade civil com garantia de quebra de operadores, né? Que foi muito importante na época, era uma época que estava havendo uma quebradeira geral, havia uma instabilidade no mercado, os operadores todos em xeque, a gente conseguiu dar uma satisfação. A Magda, que é hoje a presidente da BAV, era a presidente da Brastor naquele momento, fizemos uma parceria de muito sucesso, recebemos os prêmios da CNSEG e estamos aqui hoje falando com vocês com muito orgulho. Bom, eu queria descrever um pouquinho para vocês o que a gente está vendo acontecer depois da pandemia, o que está acontecendo no mercado de turismo, especificamente com foco, olhando como se eu estivesse sentado aí com vocês, né? Olhando do lado do agente de viagem. Nós estamos experimentando uma demanda represada, certamente que a gente sabia que ia acontecer, muita gente querendo viajar, todo mundo ao mesmo tempo. Há uma notável mudança no comportamento de compras, e isso não se restringe ao trade. Eu vou contar um caso para vocês. Outro dia eu até comentei com um amigo, que nós tivemos a oportunidade de estar juntos, comemorando o início da Expo, a BAV. Vocês sabem que está havendo uma enormidade de crescimento na venda de objetos de luxo. É uma coisa fora de propósito, e não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O Brasil também. Outro dia eu estava contando que eu ia contar para vocês, conheci um rapaz que representa uma marca muito famosa de automóvel e nunca se vendeu tanto automóvel. Eu estou falando de automóvel de 700, 800 mil, 1 milhão de reais. Não é o carrinho que nós usamos de 50 mil, 40 mil, não é carro, é apartamento. O sujeito anda dentro de um apartamento. Né? Uma coisa de maluco. Nunca se vendeu tanto. A explicação que estão dando é que as pessoas mais velhas, em torno de 60 anos, parecido com a minha idade, chegam nesse momento da vida já com alguma poupança. Eu estou esperando o quê para me divertir, viajar com a minha família, comprar o carro que eu quero, ou dar joia para minha mulher. Não sei se o ano que vem eu estou vivo aqui, se vem uma outra pandemia. Então as pessoas passaram a dar valor às experiências, a viver aquilo tudo que, na verdade, eles puderam acumular durante a vida, ou razão da vida, do trabalho, do desenvolvimento. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque essa mudança atinge diretamente vocês. Vocês passam a ser um elemento extremamente importante no sentido de oferecer aos turistas alternativas. Nunca passou a ser tão importante o agente de viagem quanto nesse momento. Em cada país você tem um protocolo diferente, uma exigência documental diferente. E as mudanças são constantes, toda semana estão mudando as coisas. Então, quando é que esse passageiro vai conseguir receber essa informação, se não através de vocês? Aproveitem essa oportunidade. Aqui está falando um corretor de seguros que, como vocês, é intermediário. E a gente vive no mundo da desintermediação. Todo mundo quer trabalhar direto. Só que agora nós ganhamos uma sobrevida. Opa! Os caras estão valorizando o meu trabalho. Então, cobre pelo seu trabalho, saiba valorizar o seu trabalho e, principalmente, se atualize para você fazer diferença. Que na medida em que você se posicione bem dentro desse mercado, os clientes vão lhe procurar porque eles precisam de segurança e tranquilidade. Alguns anos atrás, eu assisti uma palestra de um psicólogo, inclusive, se eu não me engano, acho que foi num evento do turismo no Fórum Panrotas, que acontece anualmente lá em São Paulo. E ele estava dizendo o seguinte, que o mal do século XXI é o estresse. Todos os médicos são unânimes em dizer que o estresse desencadeia uma série de doenças, potencializa a piora de uma série de doenças. E se você for ver, o processo de viagem é um processo extremamente estressante. Claro, a não ser para o viajante frequente, a não ser para o multimilionário. Mas para o cara comum, o estresse começa na escolha do destino. Com quem eu vou comprar? Quanto vai custar? Como é que eu vou pagar? Bom, vocês já viram isso tudo antes, né? Quando ele ultrapassou tudo isso, tem aquele estresse no dia da viagem. Trânsito para chegar no aeroporto, complicação para fazer o check-in, fila no aeroporto, dificuldade de chegar num país que eu não falo a língua, eu não conheço os costumes. Vejam só a quantidade de problemas. Você chega no hotel lá, olha, o senhor vai ter que aguardar porque o quarto ainda está arrumando.
Porra, você andou 12 horas de avião, dormiu sei lá que horas, saiu da sua casa que horas, ainda tem que ficar lá sentado esperando alguém arrumar. Me dá qualquer canto aí que eu quero dar uma dormida, pelo amor de Deus. Então, notem que nós trabalhamos com uma atividade que é extremamente estressante. Claro, tem as compensações, depois a pessoa relaxa, isso é verdade. Mas eu tive a oportunidade na minha vida profissional de acompanhar muitos eventos de incentivo. E as empresas, quando querem levar um grupo de premiados, ou de clientes, ou de parceiros para uma viagem, quer fazer a volta ao mundo em 80 dias. Né? O cara quer que a pessoa veja tudo. Você sabe o que acaba acontecendo? Todas as suscetibilidades daquela pessoa aparecem. Se o cara tem um probleminha, vira um problemão. Se ele tinha uma dor no pé, já virou uma bolha. Não consegue andar no dia seguinte. Então, você tem que estar preparado para todos esses casos. Isso tem que estar previsto. Para vocês terem uma ideia, dentro do modelo que a gente desenvolveu, em algumas viagens a gente levava até o médico. Por quê? Para que eu vou tirar o cara do hotel para ir lá furar uma bolha? O médico vai lá e resolve, amanhã só tá bom. Eu preciso desse cara inteiro amanhã para ele fazer a programação. Se esse cara ficar no hotel, eu vou ter que deixar um guia aqui com ele, eu perco um funcionário. Então tem uma complexidade envolvida dentro desse trabalho de avaliação e gestão de risco bastante grande. Concentração em grandes players é outro tema que vocês estão vendo aqui, que a gente, basicamente, num nível de operadores, de grandes operadores, basicamente a turma se juntou. Então, a gente não tem muita escolha hoje. Você tem 2, 3 fornecedores, é aquela loucura, o preço é mais ou menos comoditizado, e você precisa focar, ter volume, força, para ter força e poder negociar bem. Então, já é mais uma dificuldade, mas você tem o cliente, que é a tua parte forte, você tem que aprender a valorizar isso. Há uma oportunidade do desenvolvimento do turismo doméstico, isso é outro ponto extremamente importante. Gente, quando a gente faz a conta que o Brasil faz 4, 5 bilhões de dólares de receita no turismo, e a Espanha faz 50, você fala, oh, mas não é possível. A Espanha cabe dentro aqui de um estado brasileiro? É verdade, é lindo, maravilhoso, está na Europa, tem muita tradição, muita história, mas gente, vocês eu tenho certeza que já tiveram a oportunidade de conhecer o Brasil é maravilhoso em vários aspectos. Talvez não tenha todos os elementos de história, de riqueza, de construção, mas a natureza do Brasil é algo reconhecida mundialmente. E a gente aqui tem que aprender a valorizar isso. E vocês também têm que aprender a aproveitar essa oportunidade, porque o brasileiro passou a viajar no Brasil durante a pandemia. E não tinha para onde ir. A gente vendeu muito seguro para viagem nacional. E isso é outra coisa importante que vocês precisam ter, principalmente no que diz respeito ao seguro viagem, porque há um mito, né? O cara tem seguro de saúde, aqui no Brasil não precisa de seguro viagem, mas por causa do custo do seguro de saúde, a maioria dos planos de seguro saúde são regionais, eles não cobram o Brasil todo. Se o cara sai do Rio Grande do Sul e vai ter um pepino lá em Maceió, vai ficar a pé. Então, eu diria a vocês que é muito importante a gente ter todos esses elementos em vista, e o turismo brasileiro aqui, o receptivo, deve ter foco de vocês. Bom, aí a gente vai para o lado, fazendo uma avaliação de gestão de risco. O que está acontecendo nesse momento, mediante todos esses elementos que eu trouxe para você? Um aumento bastante grande no volume de compras, de fluxo de passageiros, dentro de um sistema que está deprimido. Mas como assim um sistema deprimido, Mário? Nós temos uma malha aérea reduzida, porque as companhias tiveram que entregar os aviões que eles não conseguiam pagar os leasings. Nós temos as empresas com metade do seu corpo de funcionários funcionando, que a metade foi embora. Então vejam só, eu aumento violentamente a demanda com a mesma estrutura para atender. O que vai acontecer? Vou fazer uma analogia para vocês. Imagina uma mangueira vazia. Você passa água ali, você não vê nada. Você botou pressão na mangueira, tudo quanto é buraco aparece. Então é o que está acontecendo agora. É buraco para todo lado, gente. E nós somos responsáveis. Vocês, como agência de viagem, têm uma ligação direta com o passageiro, e a responsabilidade de atendimento das demandas como fornecedor é de vocês. Vocês são corresponsáveis por todos os elos da cadeia. Por isso que vocês devem procurar trabalhar com empresas sérias, por isso que vocês devem exigir dos seus fornecedores que eles tenham uma apólice de responsabilidade civil, como eles exigem de vocês. Porque se você tem que responder pelas suas falhas, eles também têm que responder pelas deles. Então, nesse aspecto, é extremamente importante ter isso claro em mente, porque aquilo que a gente estava falando aqui há pouco,
não adianta só vender. A gente precisa ganhar dinheiro vendendo. Porque dependendo do tipo de venda, quanto mais você vende, mais você perde. E aí você fala, pô, mas não é possível. Eu trabalho que nem um maluco, eu corro para chuchu, eu estou entregando as coisas, cadê o dinheiro que não sobra? Como é que faz? Como é que tem um cara que ganha tanto e outro que ganha tão pouco? Um sabe fazer conta, o outro não sabe, gente. Um sabe focar. Olha, eu vou olhar aqui que dá dinheiro. Esse caminho é o melhor. Porque não adianta você fazer o que você quer. Você precisa entender e olhar e ver o que você precisa fazer. Para onde que você quer ir, qual o seu objetivo. E dentro dessa linha, essa avaliação aí, 360, precisa ser feita. Tudo isso que eu estou dizendo certamente causa uma pressão de fluxo de caixa, que torna ainda mais importante você ter o apoio e o respaldo de uma apólice de responsabilidade civil, porque a seguradora é que vai pagar esse prejuízo e não o seu dinheirinho, não a sua reserva. Você vai pagando um pouquinho por mês para o dia, se você tiver um problema, utilizar a apólice para fazer frente a essa satisfação que está sendo exigida de você, por sua responsabilidade ou de algum dos seus fornecedores, né? Fazendo com que você possa também ter um alívio no seu fluxo de caixa. E se a gente não tiver um sistema protegido, gente, o que vai acontecer é que vai sobrar preju para todo mundo. Sabe assim? Eu estudei direito na faculdade, tinha um professor que falava assim, na casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É exatamente isso. Faltou grana, querido, ninguém tem razão, a culpa é sua, a culpa é do outro, ninguém está preocupado. A gente devia se despreocupar de querer culpar e nos focarmos em resolver os problemas juntos. Ó, nós temos, eu discordo totalmente de você. Você torce para o Bahia, eu torço para, sei lá, para o Ceará, mas é o seguinte, nós gostamos de futebol. Pô, você não gosta de futebol? Vamos marcar de tomar uma cerveja antes, a gente brinca. Na hora do jogo, você senta lá, eu sento aqui. Isso é uma negociação. Você pode fazer duas pessoas antagônicas encontrarem pontos comuns. Vamos evoluir aonde eu tenho ponto comum, não aonde eu tenho problema. Né? Então, essa é uma visão que é importante que vocês tenham e possam, na verdade, no dia a dia, estabelecer. E é o que está faltando hoje aqui no Brasil. Eu nem quero falar disso, mas e não é no Brasil, é no mundo, né? Esse antagonismo de um contra o outro, isso não existe, isso está errado. Nós temos que trabalhar juntos e não separados. E eu não estou falando só no mesmo país, em outros países também. O mundo todo devia pensar dessa maneira, porque nós precisamos, enquanto nós não nos conscientizarmos que o legado maior que a pandemia trouxe, além de todas essas oportunidades que eu estou trazendo para vocês, é que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Nós não podemos achar que vamos resolver tudo sozinho. Eita, eu já pulei tudo para frente aqui, desculpa. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho de oportunidade. O que a gente chama de problema e oportunidade? Problema a gente sabe, falta de venda, pandemia, todas as dificuldades. Né? O reconhecimento da especialidade do agente e, nesse momento, a importância de bem servir vai tornar vocês melhores do que as online travel agencies. Por quê? A gente chama de OTA, né? Mas são esses sistemas de internet. E eu não estou dizendo aqui que vocês não tenham que ter, para facilidade de relação com o seu público, soluções digitais. Eu só estou dizendo que nada é melhor do que uma solução digital para facilitar a venda, mas o atendimento cuidadoso, porque é isso que valoriza a sua posição. Se o cara comprar tudo direto na internet, ele fala, por que eu vou comprar nessa agência? Ele precisa receber uma ligação sua, você ficou satisfeito? Quer uma dica? Você comprou isso aqui, eu estou olhando, isso não está funcionando bem, você devia pensar dessa maneira. Então, a sua contribuição na venda é fundamental para garantir que você permaneça no negócio. Se você se tornar substituível, você dançou. Outra coisa que, por experiência própria, eu queria dividir com vocês, e eu falo, eu trabalho com seguros, como vocês sabem, e a gente trabalha só com problema. Roubou a casa do cara, pegou fogo na fábrica, morreu o cara da família, o sujeito sofreu um acidente na viagem, é só pepino, né? Eu até brinco. Quando eu vou contratar alguém, eu falo, você está acostumado a ouvir choro ou não? Porque você vai ouvir muito nego chorando aqui. E o nosso trabalho é atender esse tipo de problema, faz parte desse show, né? Não tem como ser diferente. Mas, na medida em que você estabelece um sistema de atendimento profissional especializado, é tudo que o nosso amigo consumidor quer. Ele quer saber o prazo que você vai responder. Se você, o que acontece normalmente? Eu vou dar um exemplo.
O sujeito teve um problema na viagem, voltou de viagem, a primeira coisa que ele faz é ligar para você, que é a gente. Fulano, tudo bem? Opa, já voltou? Como é que foi sua viagem? Você se divertiu? Olha, estava tudo indo muito bem até e vem despejar o problema. Geralmente o problema não tem nada a ver com você, é de um fornecedor. Você fala, fica tranquilo que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Você nem falou nada, você só disse, fica tranquilo que eu vou ver o que eu posso fazer. O cara já acha que você está resolvendo. E começa a te ligar todo dia. E aí? Já viu o meu problema? Já viu o meu problema? Nós mudamos isso. Nós recebemos a reclamação, informamos para ele que em 10 dias úteis ele vai receber um parecer. Não precisa me ligar mais nenhum dia. Não precisa ficar ligando. É um atendimento especializado e profissional. A gente tira isso da tua mão e quem vai atender são as pessoas que são especializadas em fazer esse atendimento. Porque você é especializado no quê? Em vender viagem, não atender problema dos outros ainda por cima, de uma companhia aérea. Né? Então, quando você tem a oportunidade de estabelecer um sistema de atendimento profissional especializado, você ganha o cliente, que o cara fala, porra, aqui, pão, queijo. E não interessa se é 10, 5 ou 15, você precisa só cumprir o prazo. Ou antes, né? A gente sempre dá um prazo de 10 dias úteis e procura oferecer um pouquinho antes, porque aí sempre tem um documento ou outro que precisa ser refeito e tal, mas você dá um andamento no atendimento, vamos chamar assim, no ritmo que você acha importante. Isso certamente faz com que você tenha um reconhecimento de valor, gerando mais ganhos. E, gente, satisfação gera fidelização. Quando o cara sente que tem café no bule, ele só vai lá. Porra, mas por que eu vou fazer o novo? Esse cara aqui me atende, faz tudo direitinho, funcionou bem, eu tive um problema. E isso é outra coisa que eu queria dividir com vocês. O que eu posso garantir para vocês é que a gente vai resolver os problemas. Porque quem fala que não vai ter problema está mentindo. Os problemas não dependem de nós, dependem dos outros. Se dependesse de mim, todo mundo aqui era rico, milionário. E você, imagino que todos vocês aqui, a gente ia viver numa floresta maravilhosa, só comendo fruta. Mas na vida não é assim, as coisas acontecem de uma outra maneira. Então a gente tem que saber como as coisas são. Os problemas são inerentes à nossa vida. Então a gente tem que saber lidar com eles. E ter mecanismos de solucionar problemas vão diferenciar vocês dos seus concorrentes. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de dividir com vocês, porque é fruto da nossa experiência, é como a gente conseguiu entrar nesse mercado e nos diferenciar do atendimento comum. Né? Porque a gente não está efetivamente fazendo crítica a ninguém, mas a gente sabe muito bem como é ser bem atendido e a gente quer levar isso não só aos nossos clientes, mas aos nossos parceiros. Bom, para falar um pouquinho, né, a gente está falando bastante, como vocês puderam ver, da amplitude de gestão de risco. Basicamente, qual que é o conceito de gestão de risco? É você analisar uma operação sob todo o ponto de vista de risco, e aí nós estamos falando aqui com foco em seguros, mas tem o risco financeiro, tem o risco trabalhista, tem uma série de riscos que precisam ser avaliados, e na medida que você identifica os riscos, você olha, esse eu vou correr, esse eu vou fazer um seguro, esse eu não vou correr. Então esse tipo de negócio eu não vou fazer. E eu vou dar um exemplo. Ah, eu vou comprar um seguro que não tem amparo de apólice de seguro. Pô, não adianta nada. Se der um pepino, você vai dançar. Então esse risco eu não quero correr, eu quero fazer tudo direito. E você passa a ter uma visão muito mais clara de para onde o seu negócio está indo. E, eventualmente, se você tiver algum tipo de dissabor, algum percalço, no meio, algum obstáculo, você vai ter como resolver, porque não é só você sozinho. Você tem a ajuda de parceiros, de companhias de seguro, de outras entidades que vão poder ajudar você a prestar o melhor serviço, fazendo com que cada um faça o melhor na sua área de atuação. Porque você não pode querer ser o melhor, ter o melhor atendimento de sinistro, você não pode querer ser o melhor. Você é vendedor de viagem, eu sou vendedor de seguro, o outro é o atendente de assistência, o outro é a seguradora, cada um tem o seu papel. A gente precisa deixar cada um dos papéis muito bem claros e principalmente valorizá-los, fazendo com que você tenha a oportunidade de elevar o seu papel perante o seu cliente. A gente tem que dar para vocês esse trampolim, essa escada para você poder subir, né? Então, aqui falando especificamente dos riscos normais que vocês têm, consegui, médio. Então, assim, o risco do passageiro, basicamente em viagem,
saúde, bagagem, cancelamento. Você pode ter um problema ou outro de ter que interromper a viagem em razão de algum problema que você sofreu. Eu acho assim, quem viaja hoje sem seguro viagem tem parafuso de menos na cabeça. Porque é um risco desnecessário, principalmente pelo custo-benefício. O valor é tão baixo perante o eventual benefício que ele vai trazer se você precisar usar, que não vale a pena dentro dessa... Eu vou fazer aqui um chute, mas uma viagem de uma semana ou de 10 dias para internacional vai custar $2.000, $2.500. Um seguro para esse período vai custar $150. O que é 150 perto de 2.000, sendo que o cara, se entrar num hospital nos Estados Unidos, para começar a brincadeira, custa $15.000. Não dá. Como é que a pessoa vai sobreviver a um troço desse? E no nacional, claro, que levadas as devidas proporções, a gente tem esse problema da regionalidade. Então, assim, gente, passageiro sem seguro é problema para você, porque a hora que ele tiver um problema lá, é para você que ele vai ligar. E ele vai dizer, porra, não, mas eu te ofereci, você não quis comprar. E se você não tiver por escrito, e aí eu recomendo, tem uma série de recomendações que são importantes, e essa é uma muito importante. O ônus da prova no juizado especial civil é nosso como fornecedor. O consumidor, por causa do conceito da hipossuficiência, que eu vou explicar para vocês, um nome ridículo, bem juridiquês, mas dentro do conceito de formação do produto, da lei do consumidor, eles levam em consideração que o consumidor tem uma capacidade financeira muito menor do que o fornecedor. Então o consumidor tem uma série de vantagens, de proteções, né? E uma das proteções é essa, a inversão do ônus da prova, que é só no juizado especial civil que trata de Código de Defesa do Consumidor, que é aceito, porque na justiça brasileira, se você acusa, você tem que provar. Se você não provar, você vai ser condenado. Lá não. Ele vai dizer, não me ofereceu o seguro. Se você não tiver um papel escrito dizendo eu ofereci, ele não quis comprar, o juiz te condena e você tem que pagar. Então, o que eu recomendo a vocês é que quando houver o caso de um passageiro que não quer, faz que nem... Quem já teve a oportunidade de alugar um carro nos Estados Unidos, sabe como é que é. O cara pede, só põe aqui as suas iniciais aqui do lado. Aí você coloca lá, está escrito, olha, se bater o carro, a culpa é sua, você não quis comprar o seguro, você não fez o negócio da franquia, e é lenha para nós. Então, assim, vocês têm que estar preparados para essa circunstância, porque efetivamente, na hora do problema, o cara vai jogar o pepino nas suas costas. A gente sabe bem como é que funciona isso, tá? O risco de responsabilidade... Na Europa, nos Estados Unidos, o cara não abre um negócio sem comprar uma pólice de responsabilidade civil. Porque se lá um consumidor cair na frente da loja, praticamente, se for um negócio novo, o cara não consegue nem pagar a indenização, porque a responsabilidade dele é manter aquilo tudo em ordem. Então, eu digo para vocês, quem tem hoje, trabalha no Brasil, tem um negócio de prestação de serviço e não tem uma proteção de responsabilidade civil profissional, que eu vou falar rapidamente a seguir, a definição, também está faltando parafuso. Gente, vocês precisam se precaver, porque o número é crescente. É uma ferramenta muito poderosa na mão do consumidor. Os riscos da agência são as apólices patrimoniais, mas hoje em dia isso, inclusive, está meio em desuso, porque ninguém mais trabalha, ninguém mais tem escritório, todo mundo trabalha onde tiver. Eu aqui estou trabalhando no meu celular, vamos embora. E ótimo que seja assim. Mas existem uma série de coberturas que podem ajudar também a proteger o seu negócio. Assim como também os riscos nas relações e os riscos financeiros, cancelamento de viagem, que é um problema grave que a gente tem, por causa das multas de cancelamento, notadamente no marítimo, assim como também as apólices de responsabilidade civil. Bom, falando rapidamente, porque esse é um tema que interessa muito para vocês, não sei como é que nós estamos de horário, mas estamos tranquilos. A apólice de responsabilidade civil que nós escolhemos é a chamada apólice de responsabilidade civil profissional. O ramo de responsabilidade civil é muito extenso em seguros. Ele, na verdade, contempla uma série de questões. Você tem responsabilidade civil eventos, você tem responsabilidade civil produtos, você tem responsabilidade civil facultativa, que é aquela que cobre terceiros em veículo. Você tem um monte de subdivisões de responsabilidade civil. A que nós escolhemos, na nossa avaliação, é a que melhor protege
as falhas ocorridas no desenvolvimento da prestação de serviço com geração de prejuízo, né, para o terceiro. Então é extremamente importante, eu não sei se eu estou na frente, mas é extremamente importante ficar claro para vocês que essa proteção é uma proteção que, na verdade, ela não é comum, ela é muito diferenciada. Não é o RC geral, ele é um RC profissional, ou seja, toda vez que você ou qualquer elo da cadeia de prestação de serviço que você ofereceu para o seu passageiro, ou seja, transfer, companhia aérea, companhia marítima, companhia de trem, hotel, sei lá, passeio, restaurante, ticket, qualquer coisa que você tenha vendido que seja relacionada à prestação de serviço turístico está inserido dentro desse guarda-chuva de proteção. Então, essa é uma proteção extremamente importante, não é tão cara, principalmente para os pequenos agentes. Eu estou falando assim, a gente tem um programa que começa com faturamento, sei lá, até 100 mil, 200 mil reais por ano, né? Porque é por volume de faturamento que a seguradora determina o valor do prêmio, porque obviamente quanto maior o faturamento, maior o risco que você oferece. Então é qualquer coisa que vai custar R$ 1.500 por mês para pagar em 10 parcelas. É ridículo de barato, perto da proteção, e é importante que vocês todos tenham conhecimento. As ABAVs todas têm o caminho, a gente também, a gente está sempre pronto para ajudar. Como eu falei, eu estou há mais de 20 anos batendo esse bumbo, toda vez eu encontro um diretor, Mário, você tem que falar mais de responsabilidade civil. Eu falei, mas eu só falo de responsabilidade civil, onde eu vou eu falo do tema. Mas é importante a gente continuar rebatendo e batendo a importância dessa proteção. Danos materiais, corporais, morais e despesas judiciais e honorários advocatícios é a amplitude de cobertura dessa apólice, ou seja, você pode ser condenado por danos pessoais, que vocês sabem bem qual algum tipo de injúria no corpo da pessoa, alguma coisa que aconteça. Os danos materiais são os prejuízos específicos, né, que a gente tem. Dano moral sai da cabeça do juiz, e aí as custas vocês já também conhecem bem, né? Outra coisa muito importante é prever que seja a apólice que vocês eventualmente vão contratar tem que prever a oportunidade de acordo extrajudicial. Por que é importante isso, gente? Porque ninguém faz negócio com quem se está acionando judicialmente. Se o sujeito teve um problema e ele precisa brigar com você na justiça, ele nunca mais vai comprar nada com você e nem você vai querer falar com ele. A não ser em raras exceções. Agora, se o sujeito apresenta, se o passageiro apresenta para você um problema, um prejuízo, e você dá uma satisfação e indeniza, você tem a certeza absoluta que você ganhou esse cliente para sempre. Então, o acordo extrajudicial é extremamente importante. Pois não. Eu gostaria de... Boa tarde, né, a todos e todas. Eu tenho duas questões. Nós temos uma agência em Goiás. E o ano passado, por conta dos protocolos e tudo mais, eu tive um problema com o cliente. E aí, ao que parece, o que você vem falar vai de encontro a isso. Eu falei para a esposa do cliente, olha, você vai fazer o exame completo para que você possa entrar em Fernando de Noronha. Não é o teste simples. Eu falei completo. Porém, eu não utilizei o termo PCR-RT, que era o exigido. Perfeito. Estou eu na minha casa, 5h20 da manhã, o cara me liga. Esse aqui com o telefone da agência, quase infartei, né? Como sempre. Aí nós não conseguimos embarcar. Eu falei, como assim? Eu tinha falado para ele que ele tinha que fazer o exame completo. Não, o funcionário da Azul não deixou, por isso. Eu falei assim, rapaz, eu falei para sua esposa. Não, ela falou que você não utilizou o termo PCR-RT. E de fato, eu fui olhar nas conversas, eu não utilizei esse termo, eu falei o completo. Enfim. Para poder zelar do nome da minha empresa, o que eu fiz? Falei, perfeito, então você só vai chegar no operador aí e vai remarcar seu voo para amanhã. Não, amanhã não tem voo. Então, um dia depois, 2 dias depois. Perfeito. Aí o que eu fiz? Eram 2 casais. Eu fui lá, remarquei o aéreo dele, paguei a diferença da diária, ou seja, eu paguei R$10.000 de prejuízo. Por que eu fiz isso? Para zelar do nome da minha empresa, pensando que eu teria esse cliente.
Depois o bendito foi lá e comprou da concorrência, mas isso não vem ao caso. Aí a questão que eu queria saber de você, esse serviço estaria me amparando? Isso é a primeira pergunta. E segundo, na minha agência a gente faz muito serviço para a escola. Toda viagem de escola eu faço seguro, porque eu não sei daí esse menino, não sei lá o que ele vai fazer. Só que eu tenho que fazer esse seguro individualmente. Por exemplo, só nesse mês que vai começar agora em outubro, eu tenho 3 viagens. 3 viagens vezes 45. Aí eu faço grupos de 5 pessoas. Existiria alguma forma de eu já bloquear, eu só jogo a minha lista e já bloquear e fazer o seguro desse ônibus com as pessoas que lá estão, ou de fato o mecanismo que eu tenho que fazer é esse que atualmente eu faço, né? 5 seguros com o nome de um responsável, geralmente o professor, porque o sistema que eu utilizo já aceita 5, e assim sucessivamente. Se você puder falar a respeito. Como você chama? Robson. De onde você é, Robson? Goiás. Obrigado, Robson. Realmente, as suas perguntas, as suas colocações trazem ótimas oportunidades. Queria te agradecer. Primeiro é o seguinte, não é um serviço, o aporte de responsabilidade civil cobre exatamente esse tipo de problema que você falou. Você fez a descrição perfeita. Nós agiríamos de uma outra forma, mas certamente você teria amparo e teria apoio para poder fazer frente a essa despesa, que é fruto efetivamente de um equívoco. E aí, assim, custou a lição para você, né? Você viu que não adianta, gente, a gente tem que pecar pelo excesso. Exame completo, vírgula, PCR, blá, 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 tudo que tem que colocar. Uhum. Você fez bem. Na verdade, se você tivesse feito a gestão de risco, você teria escolhido não cobrir esse risco. Você falou, vou bancar esse risco, você viu que custa caro, não vale a pena bancar esse risco, o custo-benefício não é bom. Sobre a sua segunda pergunta, nós tivemos o privilégio de fazer pela primeira vez na história do seguro uma venda de seguro de responsabilidade civil massificada. Que significa dizer que a gente tem 2 tipos de proteção. A proteção padrão, que é uma verba anual, com uma franquia um pouco mais alta, para grandes problemas, com baixa incidência, e um valor de R$10 mil por passageiro por viagem, que a gente cobra por dia passageiro, um valor bem baixinho, que é para problemas que ocorrem até 10 mil, com franquia de até R$500. Ou seja, se o prejuízo for até R$1.000, são R$100 a franquia. Ele sempre vai cobrir. Mas esse modelo exige volume. Então a gente precisa discutir o tema. Como eu falei, é um trabalho feito tailor-made, sob medida, precisa estudar. E no caso das viagens para a escola, como você mencionou, há ainda uma demanda que você eventualmente pode ter um produtinho não só de responsabilidade civil, mas alguma coisa de acidentes pessoais, tal, para eventuais pequenos acidentes que possam ocorrer. Tem caminho para isso, sim. Procure as empresas certas, a gente está à sua disposição, claro, para tratar o tema, fique à vontade. E eu te agradeço a oportunidade aí pelas suas perguntas, porque trouxeram luz a esse tema que é super importante. Muito obrigado. E aí, Goiás presente também, viu? Tem gente de todo lado aqui. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho o que é importante quando você vai contratar uma apólice de responsabilidade civil. A gente recomenda a responsabilidade civil profissional chamada erros e omissões, que na verdade é a tradução do nome em inglês, que chama Errors and Omissions. O diminutivo é I, aquele E, sabe, aquele E esquisito, ou I&O, que é conhecido no mundo todo. Elas devem ser individuais, mas elas também podem ser por estipulação, eventualmente dentro de uma associação, dentro de uma instituição que eventualmente possa fazer a distribuição dos produtos. Mas o que a gente recomenda mesmo é que vocês façam isso com empresas especializadas e que tenham sido extremamente bem recomendadas. Na verdade, conferir se na cobertura não tem algum tipo de restrição para demanda administrativa, se só cobre demanda judicial e principalmente se prevê acordo extrajudicial, porque o acordo extrajudicial é algo extremamente importante no desenvolvimento da relação com o passageiro, na manutenção da sua relação com o passageiro. Bom, no risco, eu costumo dizer que a gente, além da responsabilidade civil, também tem o cancelamento, porque o cancelamento é um ponto de atrito
entre as empresas fornecedoras e os passageiros. Por quê? Porque o cara cancela, tem lá uma regra e ninguém quer pagar nada. Eu vou cancelar, quero receber meu dinheiro de volta. Não, mas veja, tem aqui uma regra, está estabelecido no contrato, o senhor tem conhecimento, assinou, mas quer, não quer. Então, o que a gente recomenda é que vocês procurem fazer um seguro viagem que tenha a previsão de seguro de cancelamento, e nos modelos que a gente atualiza e que a gente desenvolve, a gente inclusive procura encontrar uma forma de garantir as margens comerciais, fazendo com que vocês não percam dinheiro, porque a gente sabe muito bem que no cancelamento é um saco, a gente trabalha 2 vezes e ainda tem que devolver a comissão. Você fala, porra, não entendi essa mágica, eu trabalhei o dobro e ganhei 0. Não funciona. Seguro de cancelamento tem caminho para isso também, é importante que vocês tenham isso em mente. E o resumo dessa história toda que a gente vem falando é que vocês precisam ter em mente que existem soluções, existem caminhos para que a gente possa fazer as coisas de uma forma melhor. Mas isso não é uma coisa simples e fácil. Você precisa procurar, você precisa entender, você precisa se cercar de pessoas que possam oferecer a você uma análise que seja adequada à sua demanda, adequada ao tipo de negócio que você desenvolve. Pode parecer besteira, mas o ecossistema do turismo é extremamente complexo. Você tem uma variedade de formas de prestar o serviço de turismo, e agora, mais do que nunca, no caso específico do lazer, você ainda tem o que são chamadas de experiências. As pessoas agora estão muito mais preocupadas em viver experiências quando estão viajando. Não só pessoalmente, mas familiarmente. A pandemia também trouxe isso. Aquilo que eu falei, a maneira diferente de ver o processo de venda, as pessoas agora têm mais consciência de que não adianta ficar guardando dinheiro. O caixão não tem gaveta. Eu quero viajar com meus filhos, com meus netos, com a turma toda, saber qual é o melhor caminho, poder encontrar uma forma de poder atingir esse objetivo e ter essa experiência, né? Então, dentro dessa linha, eu acho que é extremamente importante vocês levarem daqui esse sentimento de que vocês podem mais, mas nós temos que suar um pouco a camisa, não é fácil não, gente. Não vem nada de mão beijada, não. Quem acredita nisso está no mundo errado. Bom, o que eu recomendo para vocês? Avaliação e mapeamento dos riscos do seu negócio, isso é fundamental. Utilização de contrato nas relações, mesmo que seja um contrato o mais simples possível. Uma folhinha só, tem vários modelos, a Brastor tem modelo, a BAV tem modelo, todas as associações encontram modelos. É importante você manter uma relação formal com o seu passageiro, para que ele inclusive saiba valorizar isso e você, obviamente, possa se proteger. Treinamento e capacitação com seus colaboradores e vocês participando também junto aos fornecedores é fundamental. Os conceitos de direito do consumidor devem ser voz corrente na relação não só com os passageiros, mas principalmente com os fornecedores. Saber como é que o seu fornecedor lida em circunstâncias como essa, assim como também, na medida da necessidade, uma assessoria jurídica especializada. Formalização da negociação junto a isso, é a mesma coisa do contrato, vai ajudar muito. E a utilização dos produtos e dessas ferramentas todas, como seguro viagem, apólice de responsabilidade civil, é fundamental. Basicamente era isso que eu queria contar para vocês. Fico à disposição de outras perguntas, além das que já foram feitas, as quais eu agradeço muito. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, fico a inteiro dispor de vocês. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Queria agradecer a BAV, agradecer a todas as ABAVs do Brasil pelo apoio de sempre, a BAV Nacional pelo esse momento importante que eles estão liderando aí, com relação inclusive ao tema do imposto. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade e nos veremos ano que vem no Rio. Desculpe, tem uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou do SESC de Minas Gerais. E o setor que eu trabalho é responsável pelas viagens corporativas da instituição. E o que acontece? Nós temos destinos com quilometragem pequena e com ou sem pernoite. Então, a gente está tendo dificuldade em encontrar seguradoras que tenham seguros
com quilometragens inferiores a 100 quilômetros. Até encontrei uma aqui na feira com quilometragem a partir de 70 quilômetros. Mas nós temos roteiros, né, lugares onde a gente vai, em que a quilometragem é menor e que nós precisamos fazer seguro, mas a gente não está encontrando. É uma regra do mercado, é uma defasagem para ver se a gente está no caminho errado e enxergar uma luz. Como você chama? Simone. Simone, é um prazer falar com você, Simone, de Minas Gerais. Mais um estado presente aqui. Simone, ótima a sua colocação, também me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre outro viés. Aqui na feira e no trade, vocês têm contato com muitas empresas que são cartões de assistência, ou seja, eles contratam seguros e fazem a comercialização. Eles não são seguradoras. Então, na verdade, os produtos que eles compram são um pouco, eu não vou dizer engessados, mas eles são meio de prateleira. É difícil você encontrar uma forma de fazer um trabalho sob medida, né? Para o que você está dizendo, eu também imagino que a gente possa encontrar um caminho. A gente tem uma área que cuida de acampamentos, por exemplo. Faz, dentro dessa linha de escolas e crianças, atendimento de crianças. No caso do acampamento, eles passam uma semana, mas tem também visitas a alguns acampamentos de não sei o que de borboleta, que a turma vai visitar só de dia, sabe? Vai lá, passa o dia, almoça. Então, há possibilidade de encontrar, mas aí já não seria num seguro viagem, seria um produto específico, com uma cobertura adequada do que você quer cobrir. Por exemplo, acidentes pessoais, vida, ou eventualmente qualquer outro tipo de necessidade. Basicamente, o que a gente faz nesse modelo é acidentes pessoais, remoção, porque às vezes a criança sofre um acidente e precisa vir de ambulância de volta para a sua cidade de vivência, né? Então, na verdade, é necessário às vezes fazer isso. Mas tem sim, e eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Se você nos procurar, vai me dar uma honra muito grande trazer uma novidade para você. Aqui naquele QR Code vocês conseguem pegar todos os meus dados e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Abraço lá para a turma do Norte.